suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 13 de janeiro. Estamos praticamente ainda virando as primeiras páginas do ano novo e com perspectivas alvissareiras de que este ano será um ano abençoado, como nós esperamos e cremos nas promessas de Deus. Logo mais estaremos ouvindo o irmão presbítero Wagner Vital. Ele é presbítero da Igreja Ação Evangélica, esteve pregando recentemente em nosso templo. Nós vamos ouvir hoje a primeira parte desta mensagem que ele ministrou em nossa igreja. Antes, porém, desejamos fazer uma oração de gratidão pelas bênçãos que Deus tem dispensado sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa pátria. Sim, Deus tem abençoado esta nação como resposta das nossas orações e do nosso clamor ao Deus que reina e que vive e reina para todo sempre. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por este dia, início de semana, ainda estamos começando o ano novo. Que Tu se dignes de abençoar a cada família, a cada amigo que se encontra ligado em sintonia conosco, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Abençoe, portanto, a todos nesta manhã que se encontram ligados conosco. Fala ao nosso coração mais uma vez e nos abençoe agora, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o irmão presbítero Wagner Vital. Salmo 1. Todos acharam? Amém. O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. É como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ou leva à destruição. Amém? Salmo muito conhecido, salmo que eu tenho certeza que você já ouviu muito sobre esse que é um dos salmos mais encantadores da palavra de Deus. Eu olho para o Salmo 1 e vejo o Senhor olhando para a terra e enxergando apenas duas pessoas, ou pelo menos duas classes de pessoas. O Salmo 1 nos ensina que na terra ou você é justo ou você é ímpio. O Salmo 1 não nos apresenta um terceiro tipo de pessoa na terra. Não. Ou você é crente e vai morar no céu, ou você não é filho de Deus e vai para o inferno. O Salmo 1 nos apresenta a alegria de ser justo.
a alegria de conhecer ao Senhor, mas também nos apresenta o caminho que aguarda os ímpios. Então, nós percebemos claramente, olhando para esse salmo, Jesus, quando foi nos ensinar, no seu principal sermão, ele disse que só existem duas portas. Da mesma forma, só existem dois caminhos. Ou você entrou pela porta larga e caminha por um caminho espaçoso, ou você entrou pela porta estreita e caminha no caminho apertado. Eu olho claramente o salmista nos apresentando estas verdades. E são verdades que nós precisamos entender. Existe muita gente dentro da igreja pensando que existe uma outra forma de se conhecer a Deus ou andar em seus caminhos. Mas não. Ou é, ou não é. Como diz um amigo meu, ou é, ou deixa de é. Mas é um fato. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. O salmista nos ensina algo interessante. Assim como o Novo Testamento, em várias passagens, compara a vida cristã a uma caminhada. Assim como o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 12, ele meio que compara a vida, a nossa vida, a vida do salvo, a uma corrida. E essa corrida, ela precisa ser desempenhada da melhor forma. Paulo também vai falar algo do tipo. Mas o fato é que, assim como a vida do crente, depois que se converteu, é uma caminhada. Nós, quando começamos, é meio que de forma amistosa, sem conhecer muita coisa, sem saber nem orar. Nós só começamos mesmo com a fé. E com o passar do tempo, nós vamos descobrindo das verdades do Senhor. Estas verdades vão nos alimentando. E esse processo que a gente chama de santificação é um processo contínuo. É um processo que ele não tem fim. Só quando Jesus vier, ou nós partimos para uma melhor, esse processo ele termina. Mas enquanto estamos na terra, o justo, o Filho de Deus, ele está sendo pelo Senhor a cada dia santificado. E é uma caminhada. Eu me lembro quando eu me converti, eu não tinha muita habilidade para orar. E eu precisava ouvir os irmãos que tinham mais tempo de igreja. Os pastores. A gente ia para a palavra e descobria algo.
Mas o fato é que nós estamos em uma caminhada, sempre descobrindo verdades novas acerca do Senhor. Mas em caminho oposto a esse, o salmista nos mostra qual é o caminho do ímpio, do que não serve a Deus. Se estamos em uma progressão em direção a Deus, se temos um alvo e estamos caminhando até esse alvo, o ímpio, ele também está em movimento. Aquele que não serve a Deus também está caminhando. Essa, que a gente pode chamar regressão, ela se dá quando nós olhamos para o versículo 1 do Salmo 1, quando diz assim: como é feliz aquele que primeiro não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Nós percebemos uma progressão também. Primeiro se segue. Bem-aventurado aquele que não segue, que não anda. O andar é algo amistoso, algo sem compromisso. É somente flertar, é somente dar ouvido aos conselhos dos ímpios. Mas, assim como um abismo, ele nos leva a outros abismos. A consequência natural de se seguir o caminho dos ímpios é se imitar. Imitar a conduta dos pecadores. E uma vez se imitando a conduta dos pecadores, isso desemboca no ímpio se sentando. Aí ele já está largado, aí ele já está entregue, se assentando na roda dos escarnecedores. O Novo Testamento nos ensina algo de como nós devemos olhar e nos relacionar com o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, vai nos aconselhar a não termos amizades com o mundo. O mesmo Tiago, ele vai nos ensinar que a consequência da amizade é se corromper. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Que nos leva a sermos corrompidos com o mundo. 1 João vai nos fazer também uma advertência. João vai dizer assim: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Paulo, escrevendo aos Romanos, na mesma linha, ele vai dizer assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque se nos conformarmos com o mundo, 1 Coríntios capítulo 11, no texto sobre a Santa Ceia, a consequência direta é sermos condenados com o mundo. Então nós percebemos o caminho que o salvo ele trilha. Ele não ama o mundo. Jesus ele disse assim, ó: eu não rogo ao Pai que os tires do mundo, mas que os livreis do mal. Vocês não são do mundo. Vocês não pertencem a este mundo. Quando Cristo se revelou para nós, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não nos cabe estar flertando com este mundo. Não nos cabe vivermos divididos. Não nos cabe vivermos sem direção. A igreja de Cristo, ela tem um alvo. A igreja de Cristo, ela se espelha nele. Quem vive olhando para o mundo e seguindo o que ele dita, não são os filhos de Deus. Porque junto com a retirada do mundo, Deus colocou dentro do coração do salvo um desejo, um ódio, um nojo deste mundo. Eu via dias atrás um cristão reagindo a algumas conversas profanas. E a reação dele, eu esperei mais. Ele meio que se esquivou, se camuflou e participava. Mas eu percebo à luz da Bíblia que aquele que nasceu de novo, ele não vive paquerando com o mundo. Ele não vive de olho no que o mundo tem a oferecer. Ele possui uma repulsa. Ainda que o mundo lhe prometa, lhe ofereça, ele sabe que aquilo é tudo mentira, tudo engano. Tanto a concupiscência dos olhos, como a da carne, como a soberba da vida. Ele não vive entusiasmado. Ele não vive flertando com essas coisas. Não. Sabe por quê? Porque Deus o tirou deste mundo. Versículo 2. Ao contrário,
A sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. Eita, glória a Deus. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Esse meditar significa dizer em voz baixa e suave. Repetir em voz baixa e suave. Esse é o motivo pelo qual os judeus ortodoxos eles fazem as suas orações e eles repetem a lei do Senhor. A nossa mente, o que deve existir nela, o que nós devemos pensar, deve ser sobre a palavra de Deus. Meditar nessa lei. Quando Deus chamou a Josué, Josué capítulo 1, Deus ele vai dar uma instrução àquele homem que estava começando. Aquele homem que era um aprendiz de Moisés. Mas agora Moisés havia passado. Moisés morreu. Mas a obra, ela tinha continuidade. E para que ele desempenhasse o seu papel com excelência, a instrução do Senhor foi: seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O crente salvo, ele tem prazer na lei do Senhor. Vamos usar a expressão da NVI, que é até um tema muito trabalhado pelo John Piper: satisfação. Ter satisfação na lei do Senhor. Meditando nela de dia e de noite. Se nós falarmos da palavra, se nós falarmos com o Senhor sobre a palavra vai falar do Senhor para nós. Se nós meditarmos nesta lei, de dia e de noite, você vai ser feliz. Você vai ser muito feliz. Mas nós vemos um problema.
por quê? A gente passa a semana inteira e não atenta para essa lei. O que está nos faltando? Que nos faz, que nos dá sono, cansaço, indisposição, sempre que vamos ler a lei do Senhor. Sempre que vamos ouvir a sua voz. No livro de Esdras e Neemias, a Bíblia vai nos contar sobre um avivamento que aconteceu em Israel. Depois que aquele povo veio do exílio babilônico, a Bíblia vai nos dizer que aquele povo tomou uma atitude. Que atitude foi essa? De observar a lei do Senhor. Neemias capítulo 8. Versículo 6. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, a palavra. E este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Versículo 8. Leram o livro da lei do Senhor, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Eita, glória a Deus. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Meu Deus. Amanhã você está convidado a ouvir a continuidade desta mensagem ministrada pelo nosso irmão presbítero Wagner Vidal. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco, que Deus abençoe a você e a toda a sua família, e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.